sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conexão Feminina. Hoje nós temos aqui a nossa médica, doutora Joyce, endocrinologista muito maravilhosa, excelente profissional, e vamos falar com o tema depois dos 40. O que muda no corpo da mulher depois dos 40 anos, né? A gente sabe que muita coisa muda. Muitas mulheres estranham seu próprio corpo depois dos 40 anos. E por que será? Porque essa fase os hormônios oscilam. É a fase que os ovários começam a oscilar na produção dos hormônios. A gente sabe que a progesterona é um dos primeiros hormônios que cai nessa fase. E que, de fato, o estradiol começa a oscilar. E é aí que vem as mudanças, né? A mulher começa a se sentir mais irritada, mais cansada, aquela fadiga. Mas, doutora, eu sempre fiz tudo, a rotina tá igual, nada mudou, como igual, e continuo engordando, continuo cansada. Por que será? Por conta dessas oscilações hormonais que acontecem nessa fase durante os 40 anos, que a gente costuma chamar de transição menopausal. E aqui, assim, muitas mulheres elas reclamam, né, que depois dos 40 fica tudo mais difícil. Sim. Emagrecer, a energia não é a mesma, você fica mais irritado por conta da menopausa, né, que já está se aproximando. E o que de fato acontece são as alterações metabólicas, como eu falei, as alterações hormonais, o desequilíbrio dos hormônios, e o metabolismo desacelera. A gente começa a perder fisiologicamente, naturalmente, massa muscular, né? E sem músculo, o nosso metabolismo cai, o gasto energético fica menor. Então a mulher perde massa muscular, a mulher acumula mais gordura nessa fase, principalmente na região do abdômen. E o que acontece é que ela sente, eu fiquei mais flácida, eu ganhei mais barriga. É o comum a gente ouvir no dia a dia. Porque também tem o estilo de vida, né? Sim, então, assim, que vai impactar nessa fase. Porque as pessoas têm que entender, ou começam depois dos 40, porque está sentindo que o corpo está cansado, fadigado, e não cuida antes dos 40. Então, se você cuidar antes dos 40 anos, né, você tem uma tendência de chegar depois dos 40 com uma resposta melhor, menos fadigada, menos cansada, com sono menos alterado. A gente sabe que mesmo que a pessoa que tem uma rotina intensa, com uma prática de atividade física, que se cuida da alimentação, cuida de tudo, ela tem os sintomas. Os sintomas da pré-menopausa, tem mulheres que têm, tem mulheres que não têm. Eu ouço muito aqui no consultório uma coisa que é muito comum, muitas mulheres chegar a dizer assim, eu tô naquela fase que é normal. Não, é normal, é uma fase que todas as mulheres vão passar, todas, sem exceção. Mas não é normal a gente viver mal, né? Então eu digo ao paciente, eu gosto de devolver a qualidade de vida. Não importa como e quando. A gente vai mudar algumas coisas que vão precisar ser alinhadas aos hormônios, alguns minerais, algumas vitaminas, enfim, diversas coisas, como você falou. A mudança do estilo de vida não é só alimentar. Nessa fase é muito importante a gente aumentar a oferta de proteína, porque para ajudar na questão da massa muscular. Essa queda do estradiol, ela piora a sensibilidade à insulina. E a mulher, o que acontece? Ela tende a aumentar o risco de fazer pré-diabetes, de fazer diabetes. O que a gente reclama, ponchatinha na barriga, minha gordura. Eu nunca tive barriga. E de repente, depois dos 40, a barriga começou a aumentar. Exatamente por essa oscilação hormonal que os ovários começam a falir, começa a subir o FSH, e que a mulher começa a dar os primeiros sintomas. Eu só vou ter fogachos? Não, nem sempre. E qual é o mais indicado a começar, no caso, a partir dos 40? Já pode começar a usar hormônios, da indicação hormonal? Já pode? Ou espera mais um pouco, faz os exames? O ideal é a gente fazer os exames. Claro, a gente tem que conversar com o paciente, entender quais são os sintomas, o que ele tem de sintomatologia. Para a gente ali, depois de avaliar o exame, avaliar se esse paciente tem indicação, colher o histórico familiar desse paciente, colher a rotina diária desse paciente. A gente sabe que uma coisa muito importante nessa fase é o sono. É um dos primeiros sinais que dá na mulher dos 40 anos é a oscilação do sono, a alteração do sono. Então, é muito importante a gente regular o sono, porque o equilíbrio do sono vai equilibrar outros hormônios. Então, o sono é um dos hormônios importantes a regular. A prática de atividade física também vai impactar. Manejar o estresse que a gente estava aqui falando sobre cortisol. Essa época dos 40 anos, com o desequilíbrio dos hormônios, vai desequilibrar. O cortisol da mulher, ele tende a estar alto nessa fase, o que gera o maior desgaste também para essa distensão abdominal, gases, estou achando que meu abdômen está inchado, está alto, por conta desse desequilíbrio dos hormônios que vem nessa fase. E muitas mulheres desenvolvem até mesmo disbiose, que é um desequilíbrio na flora intestinal, uma inflamação
né, na flora intestinal que a mulher desenvolve. Ou ela tem, já tinha, ou ela pode desenvolver nessa fase do desequilíbrio dos hormônios. O intestino, ele começa a mudar. Muita gente fala, meu intestino sempre foi bom, tal, de repente desregulou, ou meu intestino sempre foi travado, de repente piorou. Então, é uma fase que altera todo o nosso metabolismo, altera a nossa microbiota, a nossa flora intestinal. Então, o tratamento não é só usar o hormônio. E sobre o uso do hormônio, quanto antes você iniciar, melhor. Você não tem que esperar você entrar na menopausa. Parar de menstruar. A menopausa propriamente dita é quando você fica 1 ano sem menstruar. Aí você está na menopausa. Mas eu vou esperar entrar na menopausa para tratar? Não. Você deve tratar quando os primeiros sintomas começarem a surgir. E às vezes os primeiros sintomas que surgem é esse que eu te falei. A queda do cabelo também é um sintoma muito importante que mulheres falam. A fadiga, o sono, o humor, os fogachos, que é o mais comum que todo mundo fala aqui. Eu não tive, outra eu tive. E é uma coisa muito simples. Muitas mulheres, às vezes, a rotina que a gente tem, sempre consegue fazer tudo, de repente, eu não dou conta de fazer 100% do que eu fazia como antes. Pequenas tarefas tornam-se irritável para a mulher, às vezes. Então, isso é um declínio da progesterona, isso é um declínio do desequilíbrio do estradiol, que faz a mulher ficar mais lenta, faz a mulher ficar mais fadigada. A queda do estradiol mexe na nossa concentração, mexe no nosso foco. Então, você acaba ficando mais desconcentrado. Uma atividade que você sempre fazia antes, você começa a diminuir. E a pessoa fica mais irritabilidade, né? As mulheres Muito. ficam mais... até tem muitas memes na internet que bateu uma porta, Tá faz um irritando. barulho. Então, assim, ó, é a parte do estresse que vem a irritabilidade. Aí tem que ter... tem o trabalho, filho, junta tudo. Eu Junta acho que aí o tudo. cortisol vai, como você falou, o cortisol sobe. E como é que vai tratar tudo isso? Às vezes o tratamento fica enorme. A paciente, meu Deus, quanto remédio para tomar, quanto suplemento. Não é questão de quantidade, é questão do que ela Da tem de qualidade. sintoma, da qualidade, do que ela tem de queixa e do que está alterado nos exames daquela paciente, né, naquele momento. Então a gente vai por fases. Começa a tratar, principalmente, eu sou muito preso por tudo em meu tratamento. Sempre o paciente ele tem que melhorar a qualidade do sono. O sono é fundamental para a resposta metabólica. O metabolismo desacelera nessa fase, a mulher perde músculo, a mulher engorda mais. Então, adianta eu querer dar remédio para emagrecer se eu não controlar os hormônios, não melhorar a qualidade do sono. Então, eu digo a todo paciente, a primeira coisa é melhorar a qualidade do sono. Do sono, exercício. Exercício é fundamental, a gente tem que fazer Fundamental. pelo menos 3 vezes na semana. Alimentação, né? Porque quando vem para cá, É você um vai ponto. indicar para fazer uma boa alimentação, qualidade, porque no caso, na sua profissão, né, na sua clínica, você trata no todo, né? No global, No, normalmente as mulheres procuram aqui não só para o ajuste hormonal, né? isso. Essa fase a gente costuma engordar um pouquinho. Algumas ganham peso a mais, outras a menos. E assim, começo a dizer que muitas mulheres cuida de casa, cuida da família, cuida do filho, do trabalho, de tudo, e esquece de si. Quando ela chega aqui, ela chega, meu Deus, eu não me reconheço, eu não reconheço meu corpo, eu me estranho. Mas não é reconhecer o corpo, é que o metabolismo hormonal, os hormônios desequilibrados, o metabolismo cai e ali muda nosso corpo, muda a nossa composição corporal. Aquela gordurinha que a gente estava falando aqui no intervalo, que era muito comum no quadril, nas eu tenho muita coxas, gente. a mulher começa a acumular no abdômen, nessa fase da transição dos hormônios, nessa fase da menopausa. É muito comum o aumento da gordura no abdômen, da gordura visceral. E é aquela gordura, quanto maior a gordura do abdômen, maior a gordura visceral, a gente sabe que impacta no risco cardiovascular. A gente não está falando só de estética. A gente está falando de doenças, né? Que isso pode levar a outras doenças. Um infarto, um AVC, diabetes, pré-diabetes, hipertensão. Então, são essas coisas que a gente tem que visar e melhorar a qualidade de vida e visar minimizar outras complicações futuras, outras doenças que esse paciente possa vir ter. É a qualidade de vida que tem que existir no todo, porque a pessoa que tem engorda, não tinha pressão alta, depois que eu peguei peso, adquiri a pressão alta. Então, ali você pode, porque realmente eu estou forte, né, dando exemplo. Mas teve um tempo que eu estava com a pressão bem na época do AVC, da aneurisma, oscilando. Hoje em dia não tenho mais, graças a Deus. Mas o fato da pessoa adquirir uma pressão alta por conta da gordura existe. Existe. Uma hipertensão, uma diabetes, entendeu? E, no caso, depois que faz o tratamento, ela pode ou ficar ou estabilizar? Sim. No caso, essa paciente, se ela engordou, ela está com alto teor de gordura visceral. Claro, a gente tem que avaliar que tem um histórico familiar, às vezes pode interferir para o paciente ser hipertensa. Mas se uma paciente está acima do peso, com uma obesidade de um grau importante,
ela perder 5 a 10% daquele peso, aquela pressão já começa a cair. E às vezes ela fala, ai, doutora, eu tenho que tirar meu remédio, minha pressão tá caindo demais. Por quê? Ela já perdeu uma boa quantidade de peso e que aquilo vai impactar na qualidade de vida. Vai deixar ela mais disposta, vai deixar ela melhor, com autoestima melhor, vai deixar ela com menos dores articular, com menos dores de coluna, que essas mulheres sempre reclamam de dor articular e de dor de coluna. É muito comum. Então, isso vai impactar na qualidade de vida. E a atividade física, o fortalecimento muscular, quando eu digo ao paciente, a gente precisa de músculo, porque o músculo vai ajudar também para a mente. Então, músculo é fortalecer a mente também. A massa muscular, não só para manter o metabolismo ativo, não só para a gente estar bem, mais disposta, com menos dor, mais ativa, mas também para deixar nossa memória ativa. Que vem aí também a creatina. A gente usa alguns suplementos. E magnésio, né? A gente usa magnésio, a gente usa creatina, ômega 3, coenzima, whey. Eu gosto muito de usar uma proteína, né? Tem muitas pacientes que nessa fase não gostam de tomar proteína, não gostam de comer na alimentação proteína. Eu digo todo dia. Proteína pelo menos 3 vezes ao dia na refeição. A gente tem uma meta mais ou menos, né, de proteína diária por quilograma peso dia e que é muito importante a gente usar essa quantidade de proteína, porque você viu até que a pirâmide alimentar mudou, né? A nossa composição da nossa pirâmide hoje, ela tem mais proteína, mais vegetais, mais fonte de gordura, porque antigamente era uma pirâmide que tinha mais carboidrato. Então, já inverte, sabe? Os estudos estão avançando, mostrando que essa fase da mulher com desequilíbrio dos hormônios, a tendência a aumentar outras doenças, como eu falei, o diabetes é alto, o risco cardiovascular na mulher que está na menopausa, que não trata, ela tem o risco de desenvolver Alzheimer, ela tem o risco de desenvolver Parkinson, ela tem o risco de desenvolver infarto. Então, é importante a gente avaliar um paciente como um todo, de forma global, e para daí a gente montar um plano de tratamento para esse paciente. Que é a gordura, né, abdominal, que você vê que às vezes, eu sou magrinha, mas tá aquela barriguinha, né, depois dos 40, né? Eu não tenho muita gordura, mas minha barriga está bem alta. Aquela mulher que eu costumo dizer, eu tenho pacientes que eu chamo de com obesidade sarcopênica. Como assim? É aquela paciente que está acima do peso, né, que ela não vê que ela está acima do peso, mas ela tem uma baixa massa muscular e uma gordura visceral alta. É aquela paciente com pouco músculo e muita gordura. Isso é importante tratar, porque o músculo vai influenciar muito diretamente, não só, como eu falei aqui, no estilo de vida do paciente, na disposição, na energia, na mente, mas também o músculo vai deixar a paciente mais magra. Né? Eu quero emagrecer, eu tenho X quilos de peso para perder. Eu vou só tomar uma medicação para emagrecer? Não. O que mantém você magra é o estilo de vida que você tem, é manter massa muscular ativa. Por isso que muita gente, quando chega querendo tomar remédio para emagrecer, eu digo, calma, vamos avaliar. Antes de eu dizer ao paciente. Aqui chega diversos pacientes que já chegam a dizer, já comprei o Mounjaro. Tem antes de passar pelo médico, mas não tive coragem de tomar. Uns não teve coragem, outros tiveram coragem. Então, assim, antes de você começar qualquer tratamento, seja ele estético, seja ele para emagrecimento, seja ele hormonal, é preciso você fazer uma avaliação médica, um acompanhamento médico, para saber, de fato, se seu organismo precisa daquele remédio, daquela medicação, daquele suplemento. Não dá para você fazer uma coisa igual porque seu vizinho, seu amigo toma, porque eu tomo, eu falo, você vai tomar. Nem sempre o que eu tomo é o que você precisa tomar. Tem que tomar aquilo que você realmente tem indicação, aquilo que realmente você tem queixas, né, sinais, sintomas, queixas clínicas e alterações nos exames mesmo, que às vezes o paciente, mas eu fui no médico e infelizmente o médico me disse, é o que é muito comum eu ouvir aqui as mulheres me dizer, o médico disse que é normal. É normal, todo mundo vai passar pela menopausa, mas não é normal você viver na menopausa com qualidade de vida inferior, sem conseguir viver. É aquela paciente que diz, meu Deus, eu não estou conseguindo andar, eu não estou conseguindo dormir. Não é normal dizer a um paciente que ele não vai dormir, que é normal. O paciente tem que dormir. Então, eu não gosto de ouvir do meu paciente, coitado, quando ele fala para mim que é normal viver com esses sintomas. Não, não é normal. É normal todas as mulheres terem o sintoma, mas viver e conviver com aquele sintoma, não. Até porque não é uma dor que você vai ficar com aquela dor a vida inteira. Exatamente. Tem que ter. A gente sabe que os hormônios não vão voltar mais, né? Produzir como você na idade reprodutiva de forma regular. A gente vai tentar equilibrar com as medicações, com os hormônios. Aquelas que não podem usar hormônio, a gente suplementa, a gente usa outra forma. E ontem eu estava assistindo uma reportagem de noite no GNT, eu achei interessante.
Fátima Bernardes e Eliana falando sobre a menopausa, Sim, Eliana falando sobre o sintoma dela e Fátima falando. Fátima teve câncer. Câncer Então, tá aí bem. ela descobriu o câncer no meio do tratamento da menopausa e foi engraçado ela falando, gente, eu tive que parar meus hormônios. E hoje eu não me permito, eu não posso usar hormônio, eu me permito viver bem com atividade física. Eu malho, eu faço dança, eu faço tudo aquilo para me manter minha mente ativa e me manter com energia. Se eu paro isso, a minha energia para, a minha cabeça pira. Então foi muito engraçado essa reportagem dela ontem no GNT, à noite, eu assistindo e achei interessante, é o que eu digo às minhas pacientes. E a Eliana já falando dos sintomas dela, que ela usa o hormônio e que a principal sintoma dela foi a alteração do sono e uma irritabilidade gigante, que ela ficava muito irritada. Então, é comum, cada mulher vai ter alguns sintomas de forma diferente, outras de formas iguais, não significa que todo mundo vai ter o mesmo sintoma. Uma coisa importante que eu digo à mulher, às vezes, assim, e que às vezes, eu não tenho nenhum sintoma. Muito difícil uma mulher não ter um sintoma. Ela pode não ter um sintoma clinicamente, sintomatologia visível, mas uma queda de cabelo, um afinamento da espessura do cabelo, também vem do sintoma da menopausa. E assim, mito. Às vezes a pessoa não quer falar que está na menopausa porque acha que a mulher, porque entrou na menopausa, acabou a mulher. Não, eu digo que é um mito, não acabou a mulher. A mulher, isso. ela começa a partir dali, eu digo que depois que ela começa a se tratar, que ela começa a se cuidar, ela começa a reviver novamente, como se ela ressurgisse, né? E aquilo ali, é tão prazeroso você chegar, uma paciente chega aqui triste, depois de 1 mês, 2 meses, a paciente volta aqui sorrindo e fala, obrigada, eu melhorei, Vigor, né? Pode não melhorar 100% logo de cara, mas melhora 50%, 60%, outras melhoram 100%. O vigor da gente ter autoestima, da gente poder trabalhar como a gente sempre trabalhou, cuidar da casa, cuidar da família, são coisas pequenas que a gente sempre fez e começa a alterar. Eu posso lhe dizer que às vezes aqui no consultório eu não consigo mais ter a demanda que eu tinha antes. Uma demanda alta, atender volume e extra, não. Eu, depois que eu entrei nos 40 anos, né, eu posso dizer que isso mudou Muito a minha bem, vida. por sinal, ela está, gente. Mas eu me cuido, né? E assim, eu uso progesterona já. Então é uma fase que eu tô que foi difícil. Eu fiz agora uma mudança a vida toda eu usei DIU de cobre com prata e depois dos 40 para regular meu ciclo menstrual com o uso do DIU foi difícil. Com uma menopausa, querendo fazer uma menopausa precoce. Não estou na menopausa, mas estou na transição. Então equilibrar os meus hormônios como médica, como endócrino, não foi fácil. E eu sozinha não fiz, eu fui para as amigas para poder equilibrar, bati de frente com algumas colegas, não concordo com isso, concordo com aquilo, mas chegamos num ponto em comum, troquei de DIU, porque o ciclo menstrual já começou a ficar forte com essa transição. Muitas mulheres eu nunca menstruei forte, e na transição o meu ciclo menstrual Já começou muda. a ficar forte. Eu sempre usei o DIU de cobre com prata e tive que mudar, por estar 1 ano menstruando, 1 ano com irregularidade do ciclo, e aí veio o sono alterado, o humor ficou muito alterado, até eu poder, eu uso implante, eu uso progesterona também oral, então até eu poder botar um implante, eu não boto o implante quando vence, eu faço meus exames, faço toda a sequência de um paciente normal. Faço meus exames de mama, faço mama, ultrassom de tireoide, abdômen total, faço exames de sangue, e a partir daí eu começo a usar os meus implantes, eu troco meus implantes, porque é o cuidado que toda mulher tem que ter. Tem que fazer o uso, mas tem que ter um acompanhamento médico, fazer os exames de rotina. Não é porque eu sou médica que eu cuido disso que eu vou deixar o meu de lado e não vou fazer o meu de forma certa. Eu faço certinho como manda o mandamento. Até porque, Joyce, em relação ao estresse, hoje, antigamente, a pessoa, eu perdi minha mãe com 42 anos de idade. Na época, minha mãe já era bem coroa. E hoje em dia, uma pessoa com 40 anos é jovem. Então, agora tem o estresse que acaba acontecendo de vir mais rápido a menopausa por conta do estresse. Menopausa precoce. Precoce, né? Pode por conta acontecer disso? do estresse fazer uma menopausa precoce, sim. A menopausa precoce pode ser por alterações hormonais, também aquela mulher que tem um câncer, ela pode entrar na menopausa precoce, por radiação, outras coisas que pode, e até mesmo hereditário. Eu tenho aqui alguns pacientes, minha família toda entrou na menopausa precoce, sim. A menopausa precoce, quanto antes o nome está dizendo precoce, a mulher tratar melhor. Porque quando ela chegar, se a menopausa precoce chegar antes, fisiologicamente a menopausa, o ideal é entrar entre 48, 46, 48 anos e 52 anos. Mas aquela mulher que entra na menopausa antes dos 46 anos, a gente realmente diz que é uma menopausa precoce. E se ela tratar o quanto antes, melhor, porque ela diminui o risco de osteoporose. O que eu pego de mulher jovem de 50 anos com osteoporose, porque entrou na menopausa precoce e nunca tratou, então a gente sabe que a osteoporose aumenta o risco de fratura.
Mas se uma paciente, ela entrou na menopausa precoce e ela faz atividade de força, musculação, o risco dela fazer osteoporose diminui. Então, essa mulher que tem a menopausa precoce, se ela tratar antes, ela vai ver melhor, vai ver com mais qualidade de vida. E também você vê também aqui algumas pacientes com menopausa precoce, com 50, 50 e poucos anos, ter entrado precocemente na menopausa e nunca ter tratado. Está muito, assim, debilitada. Paciente de 50 anos já atendi muito debilitada, porque teve uma menopausa com 40 anos e nunca tratou. Então, E são nunca 10 anos procurou. aí. Isso, a janela para a gente poder tratar a menopausa hoje, aquela paciente que nunca tratou, é uma janela mais ou menos de 10 anos. Aí você vai avaliar. Se passa de 10 anos, você avalia o risco-benefício. Aquele benefício vale para essa paciente? Eu vou melhorar alguma coisa que vai valer o risco? Claro, você vai avaliar o risco-benefício. Histórico familiar, a paciente tem obesidade, se a paciente tem alguma doença crônica que contraindique. E aí você, às vezes eu coloco no paciente depois de 60, com mais de 10 anos, 12 anos, uma dosezinha para dar um conforto para essa paciente. Mas colocando e dizendo para ela, dose mínima, vamos fazer assim, por mais segurança, por isso e por isso. Então, o paciente ele tem que estar ciente de tudo que ele está usando. Ele tem que saber de que forma ele vai usar e para que serve cada hormônio que ele está usando. Até porque o Mounjaro, todo mundo, né, você acabou de falar, tá? As pessoas estão tomando Mounjaro sem um acompanhamento médico, às vezes, né? Uma amiga Sim, toma, familiar toma, mas o ideal é passar pelo médico, fazer os exames, até porque qualquer tem muitas medicação. reportagens, porque tem uma reportagem que está sobre pancreatite. É um efeito colateral, né? Qualquer remédio pode dar um efeito colateral. Uma pancreatite é uma patologia que pode vir decorrente do uso do Mounjaro. Não é por causa do Sim. Mounjaro em si, é porque O uso errado e indiscriminado, o uso com álcool, o uso sem dieta, são coisas que podem aumentar o risco da paciente fazer uma pancreatite. Você vai usar o Mounjaro sem avaliar um exame? Como é que tá as enzimas desse paciente? Ele tem alguma alteração importante? Então pode desenvolver uma pancreatite. Né? E muita gente hoje quer usar, não só o Mounjaro. O Mounjaro qualquer porque virou outro, febre virou hoje por agora, emagrecimento, era virou Ozempic moda. antes, né? Todo mundo quer usar as medicações sem acompanhamento médico. A gente sabe que acompanhamento médico é fundamental para o paciente ter segurança. Qual é o nosso bem maior que a gente tem? É a saúde. Sem saúde a gente não tem nada. Eu digo que a saúde, a minha saúde é uma pedra preciosa, é uma pérola, uma pedra preciosa a minha saúde. Porque sem ela eu não sou nada. Então, o nosso bem maior, como que você vai arriscar usar uma medicação sem um acompanhamento médico, sem saber a procedência dessa medicação? Que de fato fulano que te entregou trouxe de alguma forma que ela veio armazenada de forma correta, se veio transportada de forma correta. Então, é importante, né? Quando você pensar em usar qualquer tratamento, seja para hormônio, para menopausa, seja para o emagrecimento, que você passe por um médico, converse com o médico, tire suas dúvidas, entenda por que você vai usar aquela medicação, se você realmente tem indicação. Eu recebo muito no meu Instagram, ainda hoje eu respondi uma pergunta. Qual o valor da dose do Mounjaro? Eu não vendo dose. Eu disse à paciente, eu não vendo dose. Eu faço um acompanhamento, eu faço uma consulta para de fato saber se você realmente precisa de usar e pode Mounjaro. usar, né? E aqui muitos pacientes mandam mensagem no nosso Zap, né, perguntando se vende dose, se pode mandar uma receita. Eu não faço receita sem atender paciente. Eu não mando dose se o paciente vier com dose. Não faço. Ele tem que ser meu paciente. Até porque são uma série de exames que você vai avaliar. Exatamente. Eu tenho que avaliar para ver se há indicação. Eu estou lidando com a vida, eu não estou lidando com qualquer coisa. Estou lidando com a vida de um paciente que está na minha mão. E que, de fato, como diz assim, eu ouço muito lá em casa, que eu sou muito criteriosa com as coisas, que eu sou muito mais rigorosa. E, de fato, eu me tornei mais rigorosa depois dos 40, eu digo. E rigorosa, sim, porque eu estou lidando com todo o cuidado com aquele paciente. Eu tenho todo o cuidado de fazer uma prescrição, de fazer às vezes, não só uma prescrição medicamentosa, mas uma suplementação, de forma que o paciente precise de forma personalizada para você, diretamente para você, porque você me queixou daquilo. Então, não é só sobre usar um Mounjaro. O Mounjaro, ele altera a nossa microbiota intestinal, o Mounjaro altera até nosso humor, porque aquele paciente que tem compulsão, que tem ansiedade, que vai tomar um Mounjaro, ele perde a compulsão, perde a coisa, mas às vezes ele fica irritado, porque ele não tem fome. Porque ele não tem fome e a irritabilidade aumenta. Já tive resposta do paciente de me dizer isso aqui. Então, não é só sobre usar uma caneta, é sobre você saber se você precisa dessa caneta e de que forma você vai usar essa caneta. Na verdade, a parte da saúde mental. É importante. Saúde física, né? Saúde mental nessa parte, depois dos 40. Várias mulheres, né, entram em depressão, têm um estado de depressão depois dos 40 anos. Por quê?
Porque o desequilíbrio dos hormônios, a queda da progesterona, a oscilação, o estradiol é um hormônio importantíssimo que mexe no nosso cérebro e que mexe na nossa mente. Então, sem estradiol, a mente fica assim, lerda, lenta, sem foco, sem concentração. A gente fica, meu Deus, eu não sei nem onde eu boto a chave do meu carro. Acontece mesmo. Então, muitas mulheres tornam-se esquecidas e o marido às vezes não entende. Eu adoro, eu digo todo dia ali, as meninas confirmam e pedem para vir acompanhada. Eu adoro quando minhas pacientes vêm com o marido, ou com o namorado, com o companheiro, para aquelas que têm. Porque para ele entender que essa fase da mulher perde libido, que a mulher fica cansada, que a mulher às vezes tem dor na relação, né? Porque a vagina torna-se ressecada. O estradiol caiu ali, ele vai diminuir o trofismo da mucosa da vagina. E a mulher fica com mais dor. O estradiol cai, a musculatura pélvica dessa mulher fica enfraquecida, o que gera dor também, desconforto na região da pelve, na região do quadril, por conta da queda do desequilíbrio desses hormônios. E muitas vezes muitos homens não entendem, os maridos não entendem, os companheiros não entendem, e aquela mulher, doutora, salve meu casamento, pelo amor de Deus, me dê alguma coisa para libido. A libido não é só sobre usar testosterona. Existem diversas coisas que compõem para melhorar a libido da mulher. Manejar o estresse, manejar o sono e equilibrar todos os hormônios. Se eu der testosterona para melhorar a libido, porque a testosterona também cai, e não der estradiol se estiver muito baixo, não vai adiantar. Ela não vai ter o libido que ela quer. Então é um equilíbrio, um conjunto dos hormônios que tem que estar equilibrado. E que eu digo às mulheres, olha, libido não é só sobre testosterona. Libido é sobre vários fatores. Como é que está a sua rotina? Me conte do seu sono, me conte do seu estresse, como é seu relacionamento e seu trabalho. Tudo isso vai impactar na libido da mulher. Então a libido não é só testosterona, não é só sobre usar coisa. E vale entender também, que é o que eu falo a vocês aqui, importante, o companheiro entender essa fase. Né? Que às vezes é difícil o homem entender a fase da mulher, que a mulher às vezes quer cama, que às vezes aquela mulher não dorme de noite, aqueles calores, ou não dorme porque o sono tá ali, ela tá cansada, ela tá bem cansada e não consegue pegar no sono. E o sono, você quer, mas o sono parece Não que chega. não chega. Por mais que você, graças a Deus, eu durmo muito bem. Mas eu falo assim, mas tem gente que fala assim, Carlinha, eu não durmo. Eu passo. Ou então desperta 3 horas da Desperta, manhã, que é toda hora muito comum. acorda. Aquele despertar 3 horas da manhã, isso é muito comum você ouvir aqui no consultório. O despertar é exatamente o desequilíbrio, a progesterona que vai mexer nisso aí, no sono, e que vai fazer a mulher diminuir a irritabilidade, relaxar e dormir bem. E outra coisa que vai, doutora Joyce, pergunte. A libido não só acontece, essa parte dos hormônios, acontece também, porque aqui é sobre mulher, mas também tem os homens, né? Sim. Os homens também têm que cuidar, tem que vir para a saúde plena, gente. A Porque gente aqui tem sabe que essa parte depois hormonal dos dos homens, 40, a tireoide. tireoide, testosterona, pode acometer os homens nessa fase. Porque assim, depois dos 40, fisiologicamente, todo homem vai ter queda da testosterona. Normal, 40, 45, uma queda da produção, né, do nosso organismo de testosterona. Então, aquela queda da testosterona, o que é que ela mexe também nos homens? Mexe, o homem tem andropausa. Ela pode deixar o homem com calor também, aquele homem que fica impaciente, com insônia, aquele homem que fala, meu Deus, eu não tenho energia para nada, eu não consigo concentrar no trabalho, Mais cansado eu não também. tenho libido. Ou tem, às vezes alguns homens têm um pouco de libido, mas o cansaço, o sono, o estresse, aquele homem está naquela rotina estressada, um trabalho agoniante e tal, sai de manhã, chega de noite, não come direito e não dorme direito, o que é que ele começa? Engordar onde? A barriga. Também porque ele aromatiza mais, ele começa a ganhar mais peso, mais carboidrato, não faz atividade, não melhora o sono, aquela testosterona desse homem pode estar aromatizando, sendo convertida em estradiol. Quanto mais gordura, mais abdômen ele tem, mais aromatização, mais estradiol ele produz e menos testosterona. E às vezes o paciente homem que chega aqui no consultório dizer assim, eu quero tomar uma testosterona, me aplica uma testosterona. E eu digo, nem sempre o hormônio certo na hora certa é testosterona. Existem outros hormônios que podem estar desequilibrados e que a gente vai ajustar e que vai melhorar a testosterona também. É muito comum ouvir isso aqui no consultório. E o metabolismo também cai muito. Todo mundo. Então, tanto quanto o homem para a mulher. Quanto a mulher. Claro que a gente sabe que o homem, ele produz... O vigor do homem com 20 anos não vai ver não tem o mesmo vigor, não adianta. O homem, ele produz testosterona muito mais do que a mulher. 10 vezes mais do que a mulher até. Então, a gente sabe que essa testosterona mais alta no homem faz o homem ter um metabolismo mais acelerado do que a mulher. Ele perde peso mais fácil do que a mulher. Né? Ele tem uma resposta metabólica melhor do que a mulher quando a gente ajusta os hormônios. Muito mais fácil. Se você parar para comparar, eu digo aqui no consultório, os pacientes do processo de emagrecimento,
Quando chega um casal, começa a emagrecer, o homem sempre ele perde mais peso do que a mulher. Mais rápido, né? Mais rápido, mas assim, porque você ajusta o hormônio mais fácil, mais rápido. O homem ele se adapta mais fácil à dieta de forma para comer proteína em quantidade maior do que a mulher às vezes. Então, existem algumas questões que englobam e que faz com que esse homem tenha um metabolismo mais acelerado, além da produção hormonal de testosterona que é maior. E qual a reposição hormonal que você indica para as mulheres que tem que fazer o exame antes, mas assim, uma que você considera mais segura? Uma reposição que ou você Então, tem... eu antes de começar qualquer hormônio, eu vejo tudo. Não passo sem ver mama, tireoide, abdômen e os exames de sangue. Até se ela trazer mamografia, ultrassom e poucos exames de sangue, ela tem sintomas, eu começo com alguns hormônios. Mas sem os exames mais completos, eu não passo hormônio para por ninguém. conta... Se a mulher ela tem sintomas de menopausa, de fogacho, do sono, eu faço um fitoterápico que melhora os fogachos, a simisfuga, tem o chá de amora que a gente estava falando. Muito né? bom, gente. A gente usa alguns suplementos que vai melhorar um pouco a qualidade de vida dessa mulher, que não é o hormônio, porque eu tenho muitas pacientes que não usam hormônio porque tem contraindicação. Então a gente manipula, a gente usa alguma coisa que melhora o sono, um magnésio, uma glicina, uma teanina, são coisas que vai ajudar a melhorar a qualidade do sono dessa paciente. E aí você vai. Mas hormônio sem exames, eu não passo. E aqui a clínica Saúde Plena, vamos falar um pouquinho da clínica dela, que é maravilhosa. Quando o paciente vem para você, a primeira vez, você tenta... Aqui na clínica você faz todo esse acompanhamento nutricional? Tem uma equipe de nutricionista, né? A gente faz bioimpedância para avaliar a composição do paciente, corporal do paciente. A gente tem que trabalhar com toda a equipe multidisciplinar. Eu não tenho psicóloga na clínica, mas eu sempre indico alguns pacientes precisam de psicóloga, eu mando para psicóloga que eu conheço, que eu gosto do trabalho. É sempre assim, importante a gente tratar o paciente, não só pensar em mim. No meu tratamento de doutora Joyce endócrina, eu tenho que pensar no tratamento que o paciente precisa. Ah, doutora, eu tenho uma nutricionista ótima, converso com ela isso. Então, o paciente ele tem que ter um tratamento direcionado mais completo, saber direcionar o paciente. Aqui na clínica, a gente pede todos os exames para o paciente fazer. Eu peço todos os exames de rotina para o paciente fazer na primeira vez. Ele faz bioimpedância e tem todo um acompanhamento. Ah, se ele precisa de um suplemento, às vezes eu faço injetável, às vezes eu faço injetável e oral. Então, o paciente, ele faz tudo aquilo que ele precisa de suplementação, de consulta aqui na clínica comigo. Até você falou por conta não é a parte de estética, porque é tão bom você chegar mentalmente, estar bem, conseguir emagrecer, mesmo você não vai ter um corpo de que você tinha 20 anos, que você tinha na sua adolescência, mas se você começa a emagrecer, realmente você Sente bem, sente bem, leve. você vem... Eu vou lhe dizer uma coisa, a gente sabe, pensa que emagrecer é só o paciente que está acima do peso. Autoestima, gente. Autoestima. Eu tenho muitas mulheres, mas aquelas falsas magras, eu posso dizer você. Aquela mulher que parece magrinha, mas ela tem um pouquinho de percentual de gordura que incomoda ela. E hoje eu consigo entender que essas mulheres se sentem bem sendo magras, né? E posso lhe dizer, eu recebo muita crítica e muito elogio, eu gosto de ser magra. Então, eu fiquei doente esses 15 dias aí, foi diarreia, né? Uma virose da diarreia eu peguei no carnaval, depois peguei uma gripe. Eu perdi 4 quilos em 10 dias, sem tomar manjaro. Então, foram 4 quilos que me deixou bem feliz. Mas, assim, se aquilo te faz bem, você está bem consigo mesma, por que não? Então, hoje eu consigo entender aquela paciente que é uma falsa magra e que diz, Joyce, olhe para mim de uma forma assim, assim. Eu olho. Agora, claro que eu não faço aquilo que ela quer do jeito dela, aquilo que eu acho que é necessário para deixar ela bem, para deixar ela com autoestima. Porque existem mulheres que não são obesas e que têm autoestima baixa porque se sentem acima do peso. É porque você não vai ver só a questão da estética, a questão da saúde, né? Exatamente. Então, né, assim, porque eu quero tomar essa medicação. Não quero, não precisa não. Eu quero já tomar a medicação para emagrecer. E não é assim, gente. A gente tem todo um cuidado. Então, é muito importante as pessoas ter o contato com o médico antes de qualquer medicação. Nem que seja, gente, um diurético que pode fazer mal. Tem muitos pacientes que às vezes tomam eu estava muito retida, muito inchada, eu tomei um diurético, perdi 2, 3 quilos. Realmente tem que saber usar diurético, porque cai potássio demais, você perde, você urina demais, pode cair seu potássio demais, pode fazer hipotensão, pode te gerar até tontura e desmaio. Você fica com a síndrome vertiginosa por conta do excesso de diurético. Eu falo que a gente fala assim, eu sou enfermeira, né? Você me consegue, enfermeira, uma furosemida porque eu tô inchada? Eu digo, o quê? Porque eu quero.
É bem assim, a gente sabe que as pessoas às vezes vê porque fulano tomou isso, eu vou tomar aquilo, eu vou tomar. Não é assim. Tem que Gente, fazer as coisas de forma correta, pensar que você está lidando com sua saúde, né? qual o mito maior, assim, que você vê falando muito acima dos 40 anos, que isso não, isso é mito. O mito maior que hoje, que ainda tem o tabu das mulheres. Tratar a menopausa pode dar câncer. Esse, para mim, é o maior mito que eu vejo até hoje. De muitas mulheres têm medo de tratar a menopausa porque dá câncer. Não, tratar a menopausa não dá câncer. Tanto que tá aí que a FDA tirou das bulas dos remédios de estrogênio que o uso nas bulas dos Câncer remédios de de mama. anticoncepcional pode causar câncer de mama, que o estrogênio dá câncer de mama. Por quê? Porque viu que muitas mulheres estavam adoecendo, o número de mulheres com depressão, com suicídio, com outras doenças, até mesmo a fibromialgia. Você sabe que a fibromialgia, ela pode ter decorrência da queda dos hormônios? Muitas mulheres com muita dores muscular, com dor articular, por conta da queda dos hormônios. E aí tem uma correlação com isso. Então, o meu maior coisa de mito é dizer que reposição hormonal dá câncer. Que hoje em dia a fibromialgia, na verdade, o pessoal acha que é só por conta do estresse. E não, se você para analisar, as pessoas que têm esse problema geralmente após os 40 anos. Exatamente. Tem muitas Tem, mulheres que claro, mais atendem nova, já tem. antes dos 40, mas A a maioria maioria. dos casos são mulheres com 40 a mais, né? É a fase do desequilíbrio dos hormônios. Eu costumo dizer à mulher, essa fase é importante você fazer uma dieta anti-inflamatória, uma dieta rica em proteínas. A gente tem alguns alimentos que são interessantes a gente introduzir no nosso dia a dia para ajudar na composição muscular e para ajudar nesse equilíbrio dos hormônios. Aveia, a linhaça, o grão de bico, inhame, são excelentes fontes para a gente poder ajudar na produção do estradiol. Naturais, alimentos que a gente tem em casa, na nossa rotina, na nossa prática. E claro, gente, a gente precisa ter equilíbrio. Não adianta dizer, eu sei que nessa fase, quando cai a progesterona, cai a vontade do doce, misericórdia, pai. Eu já acordei aqui de madrugada, 10, 11 horas, tá na cama, e querer comer um doce. É comum essa alteração hormonal, esse desequilíbrio da progesterona do estradiol. A mulher nessa fase tem vontade de doce. Eu nunca gostei de doce, doutora, de repente comecei a gostar de doce. A alteração, esse desequilíbrio hormonal, metabólico hormonal. Então, os hormônios caem, né? O FSH, o LH, que os hormônios produzem também, começa a subir, que é a fase da falência ovariana. O estradiol começa a desequilibrar, a decair. A progesterona cai, a testosterona cai. Tudo que vai impactar na resposta sistêmica da mulher. É a parte inflamatória, seu corpo está inflamado. E esse mito de que o leite, né? Eu não tomo mais leite porque o leite é inflamatório. A gente sabe que o leite é uma lactose, é né? lactose. E a lactose é um açúcar. Então, de fato, ele é inflamatório. O leite, ele pode dar aquela distensão abdominal, gases, desconforto. Tem gente que não tem, mas muita gente tem esses sintomas. Então, eu sempre costumo dizer à mulher, olha, nessa fase de 40, 50, vamos fazer uma dieta anti-inflamatória, principalmente quando ela vem querendo emagrecer, equilibrar os hormônios. Vamos tentar, porque é aquilo que eu falei no início aqui, o intestino inflamado. É muito comum nessa fase a mulher ter uma desbiose ou já ter aquela desbiose, conviver e aquilo piorar, agravar nessa fase. Aquela flora intestinal fica mais irritada, mais inflamada e mais desequilibrada. Não absorve bem as vitaminas, os minerais quando você tem desbiose. Então é importante você tratar, desinflamar esse intestino, né? Melhorar a flora intestinal como um todo. Não é só sobre usar, tem gente que fala, eu vou usar um lactobacilo. Não é só sobre usar um lactobacilo. A dieta vai impactar muito nessa fase. E as mulheres que estão querendo engravidar. E hoje em dia tem mulheres que não conseguem por conta dos hormônios, do estresse. Então você tem assim uma indicação para essa pessoa que quer engravidar, mas que tenha todo um acompanhamento. Sim, eu não faço essa parte de gestação para mulher que quer gestar, né? Acompanho, eu vejo todos os hormônios, oriento e sempre encaminho para alguma amiga. Eu falo, eu troco com as amigas, porque ela sempre manda para mim, vai para endócrino olhar seus hormônios, mas para aquela médica de fertilidade. Mando para nutricionista, para Vanessa. Vanessa é excelente, muito bom, né? Trata essa parte. Eu tive um caso clínico que até que é interessante para vocês, uma paciente que me procurou não para gestação. Ela estava tentando gestar com fertilidade, já tinha feito 2 fertilizações e estava tomando Ozempic e queria fazer a transição de Ozempic para Mounjaro. Ela veio, já tinha feito 2 fertilizações. Quando eu vi o exame dela, e ela estava com a fertilização programada para janeiro desse ano. Isso foi em outubro, acho que foi outubro. Eu falei, não, suspende sua fertilização, que em janeiro você não vai engravidar. Da forma que tá seus exames aqui.
Eu não faço fertilidade, eu trabalho com hormônios. Em relação aos Mas hormônios, para porque fazer a parte da tem paciente impacto com de não fertilização, ela engravidar. tem que ter uma médica especialista nisso. E aí eu disse a ela, olha, mas meu médico quer fazer uma fertilização agora em janeiro. Eu disse, não, você não vai fazer. Vou lhe mandar para a nutricionista, indiquei ela para a Vanessa, liguei, conversei, falei todo o caso clínico. Fiz o Monjaro, fiz a transição, mas fiz de forma correta. Ela estava tomando Ozempic, comendo com a dieta errada, comendo isso, comendo aquilo. E aí fizemos fórmulas, fizemos umas coisas antioxidantes, modulamos inflamação. Eu fiz algumas coisas injetáveis mais para modular a inflamação nela, melhorei vitamina, melhorei. Quando foi dezembro, foi janeiro, ela mandou mensagem para a clínica perguntando o que ela fazia com aquelas fórmulas porque ela estava grávida. Eu não mandei ela fazer fertilização, falei que janeiro não era o mês dela fazer mais uma tentativa de fertilização. Mas você cuidou? Cuidei dela, que eu falei, eu e Vanessa. Aí eu liguei para Vanessa. Vanessa, sua paciente também aqui, aquela mandou para aqui, para a clínica, dizendo que está grávida. Então, assim, não é sobre usar o Monjaro. Ela me procurou para fazer uma transição do Ozempic pelo Monjaro e me pediu ajuda sobre os hormônios. Eu falei, nossa, ela já tinha feito várias tentativas, 2 tentativas, tinha tomado alguns hormônios para tentar a fertilidade e não dava certo. Eu disse, olha, você não vai tentar nada, vamos desinflamar. Foi o que a gente fez. Melhorou a qualidade alimentar da paciente, aumentou a oferta de proteína, que estava muito baixa na alimentação dela, e aí, de repente, veio a gestação, sem a gente esperar. Porque eu disse a ela, deixe para fazer. Vanessa mandou ela fazer março, abril, eu falei fevereiro em diante. Então, porque dezembro ou janeiro, como o médico dela tinha programado, não era a época, no meu ver, olhando aqueles exames dela. Até você vai emagrecer tomando Monjaro. Mas não, vou tomar Monjaro, vou comer, vou beber, fazer coisas que não é um milagre. Você gente. não vai fazer a mudança que seu corpo precisa. Depende de você também. A mente, ela precisa entender. A gente não acorda todo dia já sabendo que tem que tomar banho, sair para trabalhar na rotina. A mente foi trabalhada todo dia para aquilo. Então, na alimentação, na mudança do estilo de vida, a mente também tem que ser trabalhada. Pô, no início você vai sentir um pouco de diferença, o Monjaro vai tirar seu apetite, vai impactar na energia, na fadiga, mas depois você começa a acostumar. Então você tem que trabalhar a sua mente também, de que você está mudando o seu estilo, mudando seus alimentos, mudando a qualidade de vida, melhorando o seu sono, fazendo atividade física, fazendo coisas que antes não eram a sua rotina, que vai entrar na rotina que nas 3 primeiras semanas vai impactar. Né? Ou para te deixar, ai meu Deus, eu quero cancelar, eu quero largar tudo, ou para você, não, ter força de vontade e ficar. Um hábito que toda mulher, depois dos 40, até homem também, viu gente, porque ela tá falando, deve seguir. Sem dúvida, deve seguir sempre a prática de atividade física. Atividade de força vai impactar muito no nosso metabolismo. Toda mulher depois dos 40 deve praticar atividade de força, uma musculação. Eu aqui tenho muitas senhoras de 60, 70 anos que não têm um pacto com a musculação, não se adaptam. Eu digo não, pelo menos o pilates 3, 4 vezes na semana. Uma atividade física de força, né? Não é tão impactante como a musculação, mas ajuda a melhorar a resposta desse paciente. Né? A caminhada já é alguma coisa, o importante é você movimentar. Mas a minha atividade mesmo de predileta é a atividade de força. Mas se você caminhar, se você jogar tênis, se você fizer uma musculação, se você fizer uma hidroginástica, uma natação, você já está movimentando o corpo. Movimentar o corpo é importante, é fundamental. E se você faz isso 3 vezes por semana, já ganha meu coração. E já perde, porque a mulher fica mais flácida também. Isso. A flacidez, a gente sabe aqui, mulheres, botox, preenchimento, sim, vai ajudar, vai melhorar, mas é o estradiol que a gente produz, ele é responsável pela produção do nosso colágeno. O colágeno das articulações. Por que a mulher sente muita dor articular na menopausa? Ela acorda de manhã com aquela dorzinha nas articulações. A queda do estradiol, ele que produz o colágeno que dá a congruência da articulação do nosso corpo. Então, por isso que a mulher acorda com mais dorzinha articular, com aquela joelho, muscular. Exatamente. Então, o que é que produz colágeno? Estradiol. Colágeno para a pele. O colágeno do cabelo, o cabelo afina, o colágeno de todo o nosso corpo vem produzido pelo estradiol. Adianta só fazer botox, fazer preenchimento e não fazer reposição hormonal? Nem sempre. A força daquele tchauzinho, né? Não adianta, porque aqui você não bota. O hormônio, ele de fato, ele vai impactar no seu ganho de massa muscular. Dizer que um gelzinho de testosterona vai deixar você musculosa, não vai. Vai melhorar a qualidade da sua força no seu treino, a sua disposição. Vai melhorar a libido, vai melhorar a sua energia. Então, aquelas que dizem, eu malho e não vejo resultado. Às vezes os hormônios equilibrados, e não é só sobre a testosterona, os outros hormônios vão impactar. Temos aí DEA, que é um hormônio que eu uso muito nas mulheres, que é um sulfato de iodopiandosterona,
que é um hormônio produzido em glândula adrenal, que ele estimula teste, estimula estradiol, estimula energia, estimula libido. Agora, claro, eu só uso quando eu avalio. O que você pode, em relação, na sua profissão, na profissão de uma nutricionista, na profissão tem uma fisioterapia, isso tudo é um conjunto, Uma equipe uma multidisciplinar. equipe, no caso que você tem aqui, e o que você indica para essas mulheres? Começar o quanto antes. Vamos, o quanto antes. Sim, quando começar os primeiros sintomas, né? Que você sente que seu corpo mudou, você sente que seu metabolismo mudou, que você está na mesma atividade, está nas mesmas coisas sempre, e tudo mudou, é a hora de você procurar. Porque são os primeiros sintomas. Não tem o que esperar eu passar. Ah, eu estou com menstruação normal, mas estou sentindo até. Não, a menstruação pode gerar uma irregularidade. Você pode passar 3 meses menstruando regular, depois 2 meses menstruando irregular, ou tá menstruando regular e de repente a menstruação suspender do nada. Depois passar mais 6 meses para menstruar. Isso também é um impacto da transição da menopausa. Tem diversos sintomas que eu citei aqui já, né, que pode acontecer com essa transição. Que as mulheres às vezes pensam só que é os calores, os fogachos e a irregularidade do ciclo menstrual. A ansiedade, a depressão. A ansiedade nessa fase, cuidado. a gente pega muita mulher com quadro de ansiedade. Eu tenho algumas pacientes minhas que são psicólogas. E como a gente conversa muito, eu sou muito de conversar, e acabo que elas trocam pacientes comigo. Ô, Joyce, vou te mandar uma paciente assim, assim, com queixas que às vezes pode levar a um quadro de depressão. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem claro que não é hormônio. Pacientes, mulheres que têm endometriose, adenomiose, que têm miomatose, elas têm um fluxo menstrual mais forte, né? E esse fluxo menstrual mais forte, você perde a sua reserva de ferro, que eu costumo dizer a ferritina. E às vezes chega a mulher aqui com ferritina de 20, de 10, de 9, cansada, sem energia. Meu Deus, melhora minha cansaço, achando que é só o hormônio. E às vezes a ferritina menor que 30, ela leva a uma depressão. Ela leva a uma baixa da autoestima da mulher, deixa a mulher sem energia, deixa a mulher sonolenta, deixa a mulher com alteração do humor. E aí você procura um psiquiatra, o que é que você vai usar? Antidepressivo. E antes de tratar a depressão, você não melhora o quadro de vitamina dessa paciente? Ferro, se baixa ferro, vai baixar a vitamina D, vai baixar a vitamina do complexo B. São coisas que estimulam neurotransmissores para melhorar o quadro depressivo dessa mulher. Então, nem sempre é só usar uma medicação. É avaliar a paciente como um todo. Nem sempre é só sobre usar um hormônio. É saber entender a queixa daquele paciente, aquele sintoma daquele paciente, o que pode ser, de fato. Agora, gente, Joyce vai falar sobre uma mensagem, Joyce, para essas mulheres. E para os homens também. A gente tem que falar não só na mesa da mulher, mas para os homens também, em relação, no todo, que você indica para todos. Uma mensagem para eles entenderem que tem que se cuidar, gente, após o 40, após os 50, até com 20, começar a se cuidar desde cedo. A minha principal mensagem é de que mudar às vezes é preciso, é dolorido. Mas uma pequena mudança que você faz já faz diferença. Então, uma atividade física, fazer exames rotineiramente uma vez por ano, todo paciente deve fazer. E toda mudança exige sacrifício. Quando a gente muda de emprego, a gente não faz um sacrifício ou porque vai ganhar melhor, ou porque vai ter uma coisa que sempre sonhou. Então, tudo na vida tem um sacrifício. Então, mudar é preciso. Que vocês mudem, que vocês entendam que qualidade de vida é longevidade, é viver mais, é viver com saúde, é viver bem. Fala um pouco da sua clínica, onde fica, para poder... A Clínica Saúde Plena, né? Maravilhosa. Para quem não sabe, ela fica aqui na Avenida Antônio Patterson, no Centro Médico Empresarial GSS, de frente à Praça Irmã Dulce, aquele prédiozinho espelhado que tem aqui na rodoviária, no segundo andar, na sala 202. Se quiser mais informação, tem alguma dúvida, meu Instagram, doutora Joyce Fraga, manda um direct lá. Às vezes eu demoro a responder devido à demanda do consultório, mas eu sempre respondo todos os pacientes, respondo dúvidas. Tem muitas mulheres que chegam lá questionando o que pode ser. Eu tiro as dúvidas na medida do possível. Instagram, doutora Joyce Fraga, o contato da clínica da minha equipe, 719-8106-0167. Você consegue tirar as dúvidas com as meninas, qualquer dúvida de marcação, sobre exames, sobre consultas. É falar com a nossa equipe. E eu também atendo esse pessoal. Eu atendo em Salvador também, né? Eu fico aqui em Candeias e fico em Salvador. Atendo no Centro Empresarial, Lena Empresarial, na Magalhães Neto, na Pituba. E que eu atendo lá segundas e sextas. E aqui em Candeias eu tô terça, quarta e quinta. Excelente médica, viu? Então, quem é aqui em Candeias, quando nós estamos aqui em Candeias, né? Venham visitar, marque sua consulta, aqui vai todo mundo sair, ó. Eu acabando aqui o podcast, vou conversar com ela. Eu também vou. A mudança é preciso.
contar aqui para vocês de primeira mão que a gente está lançando aqui, que está chegando na clínica novidades. A gente trará agora alguns aparelhos de estética voltado para melhorar a massa muscular, né, queima de gordura e melhorar esse paciente que tem sarcopenia, que tem baixa massa muscular, que vai ajudar na composição do músculo desses pacientes e ajudar também, tanto homem quanto mulher. A gente atende aqui homens e atende mulheres, né? A maioria são mulheres, mas eu atendo homens também, o meu público é adulto, né, a partir de 18 anos, homens e mulheres. Então, aqui já está completo, viu, gente? Agora, sim, estamos falando aqui, né, de emagrecer e tal, mas tem aqui uma surpresa, né? Nós temos sempre que Drica Doce, sempre dá um doce, viu, Joyce? Mas só hoje pode, entendeu? Gente, permitir, a gente tem que se permitir às vezes. Eu digo ao meu doce, paciente, eu acho que o radicalismo não funciona com ninguém. Eu como doce às vezes, eu faço tudo que todo mundo faz, né? Eu como saudável, na minha casa é uma alimentação extremamente saudável, mas eu como doce, eu como um biscoito às vezes. Outro dia no grupo do meu prédio, as meninas falaram, ai Joyce, vi ali quando você fosse comer um pedaço de biscoito de bolo de noite. Eu falei, gente, saúde eu mental, tenho minhas emoções também. Todo mundo pensa porque eu sou médico, porque eu sou isso, eu não tenho uma vida normal. Eu tenho uma vida e tenho sintomas que todo mundo tem. Então, esporadicamente, eu chego em casa, vou comer um doce, vou comer um bolo, vou comer um biscoito. Aquilo que não é minha rotina, mas me dá essa vontade. É melhor não ter em casa, mas se você tem, às vezes, dá vontade, eu como. Até porque faz atividade física, né? Então, não pode comer tudo e não fazer atividade física. Exatamente. Então, você come, você pode se permitir a comer coisas que você gosta também, não ficar atento. Equilíbrio. Se você sabe que você quer comer uma coisa diferente no final de semana, que você vai fazer uma viagem, equilibre sua alimentação a semana toda. Você vai viajar, chegou no hotel, coma bem de manhã, você vai estar de noite, meio-dia batendo perna, você vai comer o que aquilo tem. Quando eu viajo, eu como o que tem no local. Então, esporadicamente, existe. São Paulo, você tem uma alimentação sempre equilibrada? Não. Você viaja para fora do Brasil, você tem uma alimentação 100% equilibrada? Não. Então, você tem que se permitir. Agora, claro, tudo é equilíbrio. Tudo na vida tem que ter equilíbrio, quantidade, qualidade, ter uma oferta maior de proteína nas refeições. E aí, mas o meu docinho, eu vou agradecer, vou abrir aqui. Quem aqui não gosta de um doce, me diga. É muito raro. Gente. Eu não como, porque eu não sei comer um, entendeu? 2, 3. Mas um doce gostoso. Mas eu como, eu me permito, porque... A gente nunca vai comer só um, né? Minha filha, eu sou péssima de abrir, vai lá. Aqui. Ou então eu vou logo direto, né? Sabe como é que eu sou? Eu vou lá e rasgo a sacola. Conheço o Joyce, ela tinha acho 15 anos. Olha aquela, ela arrasa. Olha que lindo. Grave isso aqui, olha. Doutora Joyce Fraga, Conexão Feminina. Obrigada, Carla, pelo convite. Esse convite está há mais de 3 meses e uma pessoa que tem uma vida extremamente, né, Carla, corrida. Eu lhe agradeço, Joyce. Realmente foi o meu tempo, não foi ruindade, você sabe. Entrou minhas férias, voltei de férias, agenda cheia, compromisso. E eu vou lhe dizer assim, agora eu entrei mais uma pós-graduação, que eu estou tentando deixar de trabalhar à sexta para poder estudar. Mas obrigada. E assim, a gente, né? Eu sou muito grata também, porque o podcast é para trazer informações para as mulheres. E assim, tudo que você passou aqui vai abrir, né, os olhos da mulher, se cuidar mais, fazer uma atividade. Vem aqui em Joyce, gente. E dizer a vocês que é tão importante cuidar da nossa saúde mental e saúde física. Muito obrigada. Obrigada a você pelo convite. Foi bom estar aqui com você. Assista, viu, gente? Indique, faz o sininho aí, aperte o sininho. Vamos assistir esse episódio que está uma maravilha.